Depois de tanto tempo, finalmente farei um novo vídeo explicando sobre os prótodes. Agora eu tenho novas informações como nunca antes. Então sejam bem-vindos ao Quem são os prótodes em 2025. Seu nome, prótoge, significa protógeno, que de acordo com o dicionário seria o ser ínfimo, protabimo. Protabimo, eu não consigo encontrar nada sobre essa palavra. É como se ela não existisse mais. Mas como vocês podem ver, ele também é possível de ser traduzido para o alemão, e o resultado é protogênico, que também não tem um significado exato. E sobre seus antecessores, os Primogens, significa primagênio, que vem da palavra primogênio. Esse sim tem significado, que é aquele que nasceu primeiro. O que de fato é isso mesmo. Os Primogens foram criados primeiro e o motivo vai te surpreender. Primordi e Protoges são espécies ciborgues alienígenas criados por Melicirus no Fura Affinity. São seres que originam de uma forma de energia interdimensional utilizada como fonte para eles, também conhecido como primogenitores. Protogens são livres para fazer diversas formas de protogens por serem uma espécie aberta, mas os Primordies são fechadas e só pode utilizar um Primogen como fursona com a permissão do criador, algo que já tem nos outros vídeos. Sobre quem foi criado primeiro, dentro da sua lore, os Protogens vieram primeiro. Em fevereiro de 2015, foram os primeiros a serem criados com a ajuda da Kaimborg Studios, Ace e Abraxas. E por serem fechadas artisticamente falando, foi criado os prótogens para que as pessoas pudessem desfrutar da espécie, e então, em 2017, é que se deu origem aos prótogens e se tornou uma espécie aberta, com suas principais características mais comuns. São uma placa protetora no peito, o exoesqueleto. Os formatos de armadura podem ser qualquer formato prático.
Armaduras extras como viseiras dobráveis, manoplas, placas de braço, equipamento de pernas, pés e armaduras de cauda são opcionais. Protogem requer apenas a armadura mínima abaixo. Placa de peito deve cobrir toda a caixa torácica em qualquer formato. Placa na virilha, qualquer formato. Placa nas coxas deve cobrir a maior parte da coxa em qualquer formato. Placas de bochecha e ombros são opcionais, mas são recomendadas por serem uma característica marcante da espécie. Alternativas para telas podem ser qualquer tipo de placa ou assento nas bochechas. A remoção da placa do peito, da virilha ou coxa é considerada não canônica. Algumas combinações mecânicas são restritas a raros, como cabeça mais painel peitoral. O único recurso totalmente restrito ao Protogem, independente da raridade, é o design das pernas do Primogen, também conhecido como design mecânico de Raptor. Isso ocorre porque é um recurso exclusivo do Primogen. Viseira curta com bordas redondas. As viseiras podem, no entanto, ter um formato mais exclusivo, conforme necessário. Aqui estão alguns exemplos padrão de viseiras. As viseiras podem variar de formatos principais abaixo, mais menos curvas nas bordas e etc. Placa de destaque na bochecha com crista, orelhas biológicas. Detalhe: as orelhas podem ter uma variedade de formatos e tamanhos. Há apenas uma limitação: a orelha precisa ser de natureza biológica, materiais biológicos variados. Protogens comuns podem ter até um par de orelhas, enquanto os incomuns podem ter até 2 pares de orelhas. E não precisam ser peludos. E pode ter uma variedade de acessórios. Os protogens também podem não ter orelhas, característica incomum. O único limite são orelhas mecânicas, apenas Primogens, e 3 pares de orelhas para raros. E continuando com as características dos protogens, precisam ser 40% artificial, posição ereta / bípede, comportamento de mamífero, visor de partículas e pode ser aberto, sistema digestivo ativo, membros modulares, biomecânicos, sim, suas partes são substituíveis. As caudas podem ter uma grande variedade de formatos, tamanhos e funções. Seja criativo ao máximo possível. Você pode ter o mínimo ou máximo de peças mecânicas para sua cauda. Bocas de cauda são consideradas características não canônicas. As caudas podem variar além dos designs abaixo. Estes são apenas alguns exemplos. Protogem comum e incomum são limitados a uma cauda presente no design, mas pode ser trocada para uma quantidade infinita de designs, como o sistema Plug and Play. E por último, os protogens têm pernas digitigradas. E saibam de uma coisa: protogens originalmente não são capazes de se reproduzir, mas acredito que possa ser possível adicionar um acessório para ser capaz de fazer isso, mas não é capaz de gerar uma nova vida. Por mais que não exista algo falando sobre isso, eu acho. E artes onde eles não têm acessórios implantados, parecendo que faz parte do corpo, normalmente eles deixam de ser modulares, além de ser uma adaptação criada pelo ser humano. Sabem qual o tempo estimado de uma vida de um Protogem? Bem, de acordo com o site oficial, não tem um limite de idade específico. O fator limitante será a capacidade do Protogem de acessar as melhorias necessárias para continuar funcionando. Sua altura estimada é de 1,20 m a 1,83 m, pesando cerca de 40 a 200 kg. A massa varia de acordo com a construção biológica. Qualquer Protogem acima disso é considerado um Protogem colossal, e qualquer valor abaixo disso é considerado um micro Protogem. Alguns modelos também foram feitos em tamanhos extremamente incomuns,
Isso incluía uma linha de modelos conhecida como Microgens e Protogens Colossal. Esses modelos permitiam que os protogens variassem de 10 centímetros a 10 metros de altura. Protogen micro e protogen colossal são características incomuns, mas lembre-se de que o tamanho escolhido deve ser realista até certo ponto. Protogens de tamanho extremamente irreal, tamanho de célula / germe, a tamanhos de planeta / galáxias. Qualquer coisa irreal, micro / macro e etc., não são considerados canônicos para a espécie Protogen. Essas especificações de tamanho dificultam o balanceamento da quantidade correta de nanites ARC. E portanto esses modelos enfrentam muita instabilidade de nanites. Os nanites iremos falar em um outro tópico. Protogens podem ter chifres de quase qualquer formato e tamanho em algumas variações. Culto, RAM, que seria curvado, forward, que é para frente, longo e uni, que é apenas um único chifre. O que é considerado uma característica incomum é acima da média. Protogen também pode ter espinhos em qualquer parte do corpo, bem como alguns pequenos espinhos flutuantes de luz dura. Não há limite ou contagem específica de espinhos. A única característica rara são os chifres flutuantes, sólidos ou de luz dura. Este é o símbolo muito sagrado de alto poder Arcai, e é uma característica restrita para coincidir com a tradição Zor. Graças à capacidade de plug and play, é possível mudar para diferentes designs de caudas standard, que tem pouco pelo, longo e completo de pelos, com longa faixa, curto sem pelo e aquático. Você pode fazer caudas de diferentes formatos, exceto variedades raras, e jamais faça igual aos Primages, pois são uma espécie fechada. Isso que geralmente é encontrado nos Protogens, mas ainda tem os incomuns e os raros que eu irei falar mais pra frente. Exemplos de mãos / pés. Protogen pode ter uma variedade de formatos e tamanhos de mãos / pés. O formato de mão mais comum é uma pata com garras e 4 a 5 dedos, mas este é apenas o padrão da espécie. Protogen tem 2 braços, 2 pernas e uma cauda como padrão. Membros a mais são considerados características raras. Protogens podem ter mãos e pés mecânicos, biológicos ou holográficos, barras de luz dura. Ambos os braços, pernas ou caudas podem ser qualquer tipo. Todos os membros podem ser totalmente biológicos, artificiais ou uma mistura deles. Protogen pode ter algumas extras mecânicos adicionais, como um pequeno conjunto de braços / mãos mecânicos auxiliares, que pode se estender até metade do comprimento do braço proporcional, mochilas de ferramentas ou extensões de armas fixadas nas costas / braços / pernas. Estes são características disponíveis em raridade incomum. Os braços, pernas e caudas podem ser flutuantes ou não estarem completamente articulados ao corpo, o que é uma característica incomum. Membros de luz dura / holográfico se qualificam como membros flutuantes. Mãos / pés pode variar além dos designs abaixo. Estes são apenas alguns exemplos. O único limite são apenas mecânicas de Raptor, característica exclusiva dos Primages. Asas pequenas não funcionais, ou decorativas, são permitidas para protogens incomuns. Isso também inclui auxílios de planagem, como uma fixação em forma de membrana do braço ao corpo. A propulsão a jato é permitida, mas também está limitada ao uso funcional de curta duração e restrições de tamanho.
Asas pequenas, decorativas / chibi, não devem ser maiores do que o tronco de um Protege. Asas totalmente funcionais são características raras. Elas podem ter uma ampla variedade de design, desde materiais leves e rígidos até biológicos. Essas asas são de tamanho médio a grande para a funcionalidade realista. De uma forma bem resumida, Protege são ciborgues furries. A viseira de um Protege é feita de milhões de pequenas partículas conhecidas como nanites. Esses nanites atuam como um escudo / barreira entre o mundo exterior e o interior da viseira do Protege. Como eu havia falado antes, os nanites são capazes de se mover livremente e se reorganizar, permitindo que o Protege abre e feche a boca. Ao comer, uma abertura entre o rosto e o esôfago é criada para permitir a digestão de nutrientes. A viseira em si não pode ser removida, pois a barreira interna retém o sangue e fluidos essenciais. Se rachadas ou danificadas, a viseira terá uma resposta quase semelhante ao de sistema imunológico e se reaglomerará para proteger a barreira interna. O Protege pode perder nanites devido a traumas contundentes, o que pode levar a rachaduras e fendas na camada externa da casca. Mas a camada interna será sempre protegida, e se a camada interna for comprometida, geralmente causará danos permanentes e eventualmente a morte. A visão é artificialmente aprimorada pela viseira, permitindo que o Protege tenha sobreposições de exibição visual, capacidades térmicas e outras capacidades ópticas alternativas. A viseira também permite que aromas penetrem através de conjuntos especial de receptores nanites que transportam a informação para o cérebro. Os nanites não estão vinculados a nenhuma coloração ou densidade específica, apenas possuem um conjunto externo e interno para formar a funcionalidade adequada. Como precaução adicional, é um aprimoramento óptico. Alguns Proteges foram equipados com uma viseira dobrável adicional, que adiciona uma camada extra de proteção e funcionalidade. Esse acessório é removível e totalmente opcional. O tórax mecânico e a parte inferior do tronco de um Protege permite que os membros funcionem como adaptadores. Este é o sistema de membros Plug and Play. Membros se prendem à área de encaixe com os nanites magnéticos especiais. Essas partículas permitem uma conexão sólida, além de transmitir dados neurais entre membros e o cérebro do Protege. Os Proteges são capazes de remover e conectar membros novos e alternativos ao corpo principal. Isso também permite que o Protege renova facilmente uma parte criticamente danificada ou troque uma parte para melhor se adaptar ao ambiente atual. Isso permite que o Protege se adapte à função mais desejada. Pesquisadores primogenitores encontraram problemas de instabilidade em Archaite, quando mais membros ou sistemas complexos, como o voo, foram introduzidos. Isso impôs fortes restrições à produção de modelos complexos, pois eles apresentaram uma maior chance de se tornarem instáveis.